Livro de Juízes 6, versículo 1. A palavra de Deus diz assim: Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam. E punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos com tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Então aqui, irmãos, nós vemos assim nesses versículos, como e por que Israel foi levado à opressão e à decadência por seu inimigo. A palavra mostra, fizeram o que era mal, deixaram os mandamentos do Senhor, abandonaram o Senhor e passaram a seguir deuses estranhos, e a consequência disso é que passaram a viver numa situação desesperadora, eles viviam oprimidos pelos midianitas, né, como diz a palavra, os quais roubavam suas colheitas e também os seus animais. Então nós vemos assim que havia uma causa para todo aquele sofrimento. Não aconteceu acidentalmente. Foi devido à rebeldia e desobediência ao Senhor. Por isso que eles estavam naquele sofrimento. Então, toda vez que nós saímos da vontade de Deus, nós pagamos o preço da nossa desobediência. Deus, ele deu uma missão para Jonas, ir à cidade de Nínive e clamar contra ela. Mas Jonas, ele não quis, e ele fugiu para Tarsis. Vamos ver Jonas, capítulo 1, versículo 3. A palavra de Deus fala assim: E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Então, está vendo? Aqui diz, né? Pagou, pois, sua passagem. Então, quando nós desobedecemos a Deus, nós pagamos o preço. A obediência, ele é um princípio divino. Quando Deus falou para Adão e Eva que eles não comessem da fruta do conhecimento do bem e do mal, eles não obedeceram, não é? E ali Deus, ele estava instituindo esse princípio, o princípio da obediência. E Adão e Eva, por não obedecerem, também pagaram o preço. O povo de Israel, aqui também, devido assim à rebeldia, à idolatria, à desobediência, eles também estavam pagando o preço. Durante, então, 7 anos de suas vidas, todo o trabalho para sobreviver foi destruído, não é? Então, sempre que os israelitas eles semeavam, vinham os midianitas e destruíam suas colheitas, né, toda a sua colheita, e ainda levavam seus animais. Vamos voltar lá em Juízes 6:6. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Então, eles não aguentando mais, não é, a situação que eles estavam vivendo, eles lembraram-se do Senhor. E o que eles fizeram? Eles pediram socorro para aquela situação.
Então, nós vemos aqui que o preço que eles estavam pagando, né, o sofrimento deles, teve um resultado positivo. Eles clamaram ao Senhor. E lá em Jeremias 33:3 diz, né, clama a mim e responder-te-ei, e anunciarei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, se você clamar, o Senhor está dizendo, eu responderei. E foi isso que aconteceu. Eles clamaram e o Senhor respondeu. No versículo 11 fala assim, então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. E no versículo 14 fala assim, então o Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Então aqui Gideão, ele recebeu assim uma experiência com Deus, onde o anjo do Senhor o chamou para fazer dele o libertador de Israel. Deus, irmãos, ele poderia eliminar assim os inimigos dos israelitas sem qualquer intervenção humana. Deus, ele tem poder de sobra para resolver qualquer situação. Mas Deus, ele não age assim. Ele espera que haja pessoas que creiam nele e que estejam dispostas a servi-lo em obediência. Então, aqui Gideão, vamos dizer assim, que ele estava mais ou menos disposto. Por quê? Porque o medo não o permitia se dispor. O medo não o deixava crer. Então, ter medo é bem diferente de ter temor ao Senhor. Temer ao Senhor é respeitá-lo, é reverenciá-lo, reconhecendo a sua grandeza e a sua santidade. Então, sempre que nós agimos por medo, nós não agimos com a fé. Por quê? Porque o medo, ele nos faz ver as dificuldades, ver os obstáculos, ao invés de nós vermos a vitória, a solução daquela situação. A fé em Jesus, irmãos, ela é totalmente oposta ao medo. Porque a fé, nós sabemos que ela traz à existência aquilo que não existe. E lá em Efésios 3:20, a palavra diz que o nosso Deus, ele é poderoso para fazer tudo mais abundante do que pedimos ou do que pensamos. Então, o nosso pensamento, ele é limitado, mas o poder de Deus, ele não tem limites. E aqui no versículo 15, Juízes 6:15, fala assim, e ele lhe disse, ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Então, Gideão, ele era uma pessoa, um homem, né, simples, que debulhava o trigo para o esconder dos midianitas. Um homem comum, mas com algo excelente, que chamou a atenção de Deus. Deus já havia visto nele um espírito valente, por isso que Deus falou, um homem valoroso. É interessante, irmãos, como Deus usa pessoas comuns para realizar feitos incríveis, não é? Deus usou Jeremias, que era uma criança, Moisés, que era gago, Isaías, que não se sentia assim preparado, e aqui usou Gideão, que também disse que era o menor na casa de seu pai. Mas, irmãos, nós vemos assim, não é? Que Deus, ele não age como nós pensamos. Deus, ele não escolhe assim pessoas que são capazes. Deus, ele capacita as pessoas. Por quê? Porque quando o milagre acontecer, nós temos a plena certeza que foi Deus quem o realizou. E aqui no versículo 13 fala assim, mas Gideão lhe respondeu, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio?
E o que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Aqui Gideão, ele questionou como é que Deus estava com eles se todas aquelas calamidades haviam caído sobre eles. Na verdade, irmãos, não era Deus que não estava com eles, mas sim, era eles que não estavam com Deus, uma vez que eles estavam servindo a outros deuses. E a palavra diz que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Mas, irmãos, por outro lado, Gideão, ele tinha qualidades que agradavam a Deus. Por isso que foi que Deus o escolheu. Gideão, ele era humilde. A palavra diz que Deus sempre vai resistir aos soberbos, mas vai dar graças aos humildes. Ele tinha precaução, ele era prudente, ele malhava o trigo e o escondia. Ele tinha espiritualidade. Espiritualidade, irmãos, é um fator assim primordial. Sem espiritualidade, jamais nós poderemos servir ao Senhor. Por quê? Porque nós temos que andar em espírito. E por que eu disse que ele tinha espiritualidade? Porque aqui no versículo 24 fala assim: então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: Senhor é paz. Está vendo? Gideão, ele andava em espírito. Ele também, irmãos, era obediente. A palavra diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Ele tinha também inspiração divina. Ele foi revestido pelo Espírito Santo para aquela batalha. Ele também tinha comunhão com Deus. Ele era leal a Deus. Ele obedeceu às ordens de Deus. Então, irmãos, essas são as qualidades que Deus também busca em nós. Gideão, ele viveu assim momentos difíceis juntamente com o seu povo. Ele enfrentou desafios, não é? E os desafios, eles nos possibilitam o nosso crescimento. Então, é através das lutas que nós crescemos, e principalmente crescemos espiritualmente. Aqui no versículo 15, fala assim: Gideão disse ao Senhor, né? Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Então, aqui mostra como é que Gideão, ele se sentia. Ele se sentia, assim, sem capacidade para aquela missão. Mas, irmãos, como eu disse, não é Deus, ele não escolhe os capacitados, ele capacita aquele a quem ele escolher. Então, não fique assim, se achando incapaz de fazer algo que Deus quer que você faça, algo assim que Deus determinou. Faça tudo conforme as suas forças e a sua limitação humana. O impossível, Deus fará. E aqui no versículo 12, fala assim: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Aqui mostra como é que Deus via a Gideão. Deus não o via como ele se via, sem capacidade. Pelo contrário, Deus o via como um varão valoroso, como um homem de valor. Então, Deus, ele quer de nós assim, irmãos, um coração que confie inteiramente nele. Por quê? Porque somente ele é quem faz, somente ele é quem realiza. E ele deseja também que nós coloquemos assim em prática o espírito valente, que ele também nos deu, muito antes de nós nascermos. Esse espírito, ele já via em nós. Por isso, irmãos, que Deus, ele chama assim pessoas para realizar, né, certas missões. Ele chama certas pessoas para realizar certas missões. Muitas vezes nós nos sentimos assim,
como Gideão, nos achamos incapazes. Mas Deus, Ele não nos vê dessa forma. Ele nos vê sempre com um potencial. Então, nós não precisamos ter medo de fazer algo que Deus nos manda fazer. É certeza que se Ele te der uma ordem, Ele vai te capacitar para aquilo. Então, Deus, Ele coloca desafios assim no nosso caminho. Para quê? Para que nós tenhamos assim oportunidades de crescimento. Quando nós enfrentamos desafios, nós temos assim a possibilidade de conhecer mais o poder de Deus, não é? De experimentar o seu agir e também de experimentar esse poder na nossa vida. Então, os desafios, eles nos impulsam, eles nos levam a buscar mais intimidade com Deus. Aqui no caso, o desafio de libertar o povo das mãos dos midianitas fez assim com que Gideão ele buscasse a Deus mais intensamente, não é? Então você pode perguntar: como é que eu faço para vencer um desafio? Os desafios, irmãos, eles são vencidos com disposição, com fé, com coragem, com confiança e com temor ao Senhor. Nós vimos assim que Gideão, ele tinha esses valores, ele tinha coragem. Quando? Quando ele derrubou o altar que o seu pai tinha feito ao Deus estranho, e ele fez um altar ao Deus que o chamou para ser o libertador daquele povo. Gideão também, ele tinha temor. Quando? Quando ele convoca o povo para guerrear em nome do Senhor. E, consequentemente, não é, ele agiu a fé e a disposição. Gideão também tinha confiança. Quando ele vai para a batalha, com apenas 300 homens, uma buzina, e um vaso e uma tocha nas mãos. E aqui no capítulo 7:16, fala assim: então repartiu os 300 homens em 3 esquadrões, e deu-lhes a cada um nas suas mãos buzinas e cântaros vazios com tochas neles acesas. Então nós vemos aqui, eles foram com 300 homens contra 135 mil homens dos inimigos. Então isso corresponde a quê? A um homem para 450 homens inimigos. E nós sabemos, irmãos, que Gideão e os seus soldados saíram vencedores. Então Gideão, ele driblou o inimigo com sucesso. Que lição, então, irmãos, que nós tiramos desse texto? Que, para nós driblarmos o adversário com sucesso, primeiro, nós não podemos ter medo. O medo, ele nos impede de ver a vitória. Então, o medo, ele é totalmente contrário à fé. Ou você tem medo, ou você tem fé. Você não pode ter as duas coisas. Então, se diante de um problema, de uma dificuldade, você ficar com medo, é certeza, você não vai ter vitórias. Uma outra coisa importante para driblar o adversário com sucesso é quando Deus disser para você ir, não se preocupe, não precisa ficar questionando a Deus. Apenas creia, porque a vitória é certa. Uma outra coisa também para driblar o adversário com sucesso. Faça tudo o que foi possível a você. E creia totalmente que no impossível Deus vai fazer. As armas assim da batalha comum na época de Gideão eram espadas, eram lanças, flechas. Mas Deus, irmãos, deu a Gideão uma ordem para usar armas completamente diferentes das quais eles estavam acostumados a usar nas batalhas. As armas que Deus ordenou que usassem foram buzinas, cântaros, tochas acesas. E com essas armas, eles driblaram o inimigo com sucesso.
Irmãos, Deus, ele não faz nada sem propósitos. Ele poderia ter chamado assim um homem que estava assim cheio de coragem para enfrentar os midianitas. Mas, porém, ele chamou um homem que era corajoso, mas que estava com muito medo, mas que obedeceu às ordens do Senhor inteiramente. Então Deus, ele chamou Gideão. Ele foi um grande libertador, não é? Ele recebeu uma grande missão. Deus o capacitou para aquela missão. Gideão também, ele se dispôs a obedecer ao chamado de Deus, entendendo assim que o Senhor o usaria para uma grande obra. Ele foi também contra os ensinamentos dos seus pais e de toda a crença de um povo que estava habituado com a escravidão. Então, irmãos, essas qualidades que Deus procura também em você: disposição, fé, confiança, coragem e temor ao Senhor. Por quê? Porque também Deus tem uma missão especial para você. E se você der assim liberdade ao Espírito Santo, tenha certeza que Deus te moldará. Por quê? Porque é Deus quem escolhe. Se você estiver assim disposto a dar um passo de fé, Deus pode também fazer coisas assim incríveis através de você. E você também vai driblar com sucesso seus adversários, como fizeram tantos homens na Bíblia, não é? Moisés, Josué, Ruth, José do Egito e aqui no caso Gideão. Então, irmãos, não idealize assim como é que Deus vai agir diante de uma situação. Não queira dirigir Deus. Ele sabe o modo, ele sabe a forma, como e quando fazer. E a nossa parte é simplesmente crer e obedecer. E o impossível é Ele que irá realizar. Então, agindo assim, com todas essas qualidades, irmãos, é certeza que, como aqui Gideão, ele driblou o inimigo, ele enganou o inimigo, ele foi para a guerra com armas totalmente diferentes das armas que eram usadas naquele tempo. Então, da mesma forma, você confiando em Deus, obedecendo, você também vai driblar com sucesso seus inimigos. Você vai driblar com sucesso toda a situação difícil que você está enfrentando nesse momento. Creia nisso, amém? Vamos ficar de pé e vamos orar?